Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi e a nossa playlist O Estranho. Hoje eu vou trazer para vocês 4 situações que são sugestivas aí de telepatia e sincronicidade, isso mesmo. Vocês sabem que a gente tem interesse aqui em parapsicologia, fenômenos anômalos. Já gravamos outros vídeos envolvendo sincronicidade e telepatia, e a gente tem trazido a ideia de uma conexão aí com a vida, com a magia da vida, como uma maneira de cura frente a um mundo cada vez mais materialista, cético e vazio, né, onde a gente não vê sentido nas coisas, né? Então, eu quero trazer esses 4 exemplos para a gente pensar a grande diferença que faz entre encarar a vida como um campo aleatório de coincidências vazias e sem sentido, ou, por outro lado, a gente entender, a partir de uma visão unificada da vida, né, como as coisas se sintonizam e a gente pode produzir relacionamento, amor, a partir da forma como elas se dão, e que é fundamental que a gente atribua sentido para as coisas, para que a gente não fique dependente de remédio psiquiátrico para lidar com o mal-estar do nosso cotidiano. Então, é como dizia o João, que eu conheci quando eu era pequeno, ele dizia que a felicidade é a gente que faz, e muito disso vem da forma como a gente interpreta a realidade, como a gente se coloca na vida. Então, eu vou contar 2 situações, que é de uma amiga minha que me mandou o seu relato, né? Ela não quis aparecer, então eu vou tentar reproduzir de maneira sintética essas 2 situações. E depois eu vou contar um exemplo meu e um exemplo de um conhecido meu. Então, são 4 situações diferentes. Então vamos lá. A primeira situação diz respeito a essa minha amiga. Ela estava com o irmão dela numa condição já terminal, fazendo reflexões sobre o sentido da vida, se existia inferno. Ele tinha ficado um mês em coma, estava lá no leito de morte, e ele diz que se lamentava por ter deixado passar uma situação em que crianças estavam precisando de dinheiro na rua. Ele não prestou atenção nisso e não deu, né, aquilo que elas precisavam. E aí ele estava questionando para ela se ele iria para o inferno, se haveria algum problema ele ter deixado essa oportunidade de ajuda passar. Ela disse que não, que ele não era uma pessoa ruim, não havia más intenções, e que simplesmente a gente deixa mesmo algumas oportunidades passarem, mas que estava tudo bem. Um ano depois, várias coisas se sucederam na vida dela, e ela justamente se depara com uma situação num farol em que tem um senhor colocando aqueles pacotinhos de bala, vendendo as balas a R$ 2, com um bilhete, né, pedindo para as pessoas comprarem. Então não se tratava de esmola, era uma pessoa que estava dedicada a essa atividade, né? E aí o que que acontece? Ela separou um punhado de moedas, pensou que iria conseguir dar essas moedas para ele, sem precisar pegar as balas, e que isso poderia ser uma oportunidade de restituição daquele mesmo valor que o irmão deixou de dar para as crianças em vida, numa outra oportunidade. Então, é como se ela estivesse fazendo a doação por ele, né? O que que acontece, então? Os carros começam a se movimentar, esse senhor se atrapalha e um dos carros anda e leva embora o pacote de balas pendurado no retrovisor. E aí ela consegue, enfim, fazer uma manobra. Esse senhor estava desesperado, né? Que tinha perdido essas balas. Ela consegue fazer então uma manobra para o carro e dá o valor equivalente àquele pacote nas mãos do senhor, que olha assim atônito e fica muito feliz com aquilo. Então ela já tinha se programado para dar as balas, né? Para comprar, aliás, o pacote de balas, mas sem pegar as balas.
e de repente, por conta de uma situação inusitada ali, esse senhor que efetivamente estava desesperado e precisando daquele valor que não havia sido pago pelo outro carro, né? Ele passa a ter essa restituição através dela. Então, ela se questiona até que ponto isso tudo é uma coincidência, bem no momento em que ela quis fazer isso pelo irmão, ou é uma sincronicidade onde, digamos, o universo estaria comunicando para ela que o valor da sua intenção é muito poderoso. Quando ela quer ajudar o irmão com isso, ela efetivamente restitui tanto o senhor como a dívida que o seu irmão acreditava ter para com pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade social. Essa é a primeira situação. A segunda situação envolve essa minha amiga também, diz respeito a uma visita que ela foi fazer ao pai numa clínica. Ela sente um cheiro de uma planta, também tem uma série de aspectos existenciais, de detalhes que eu não vou trazer aqui, porque deixaria o vídeo muito complexo e longo, que eu mesmo não conseguiria reproduzir em palavras. Ela me mandou um texto, mas também achei que não seria digamos, interessante ler, né? Porque geralmente textos lidos acabam distanciando um tanto aí os nossos interlocutores. Então, eu preferi contar a forma como eu entendi essas experiências dela. Então, essa segunda experiência, ela encontra o pai numa clínica, sente um cheiro, isso tem uma conexão emocional. Esse cheiro é muito agradável, é um cheiro inusitado que ela não sabe identificar de uma planta. Uma semana depois, ela vai encontrar o ex-marido, eles estavam se separando naquele momento ainda, estava um tanto conturbado, e aí ela, num outro local, sente o mesmo cheiro, sente o mesmo cheiro dessa planta que também estava num outro local. Fala para ele, que curiosamente ela tinha sentido esse cheiro uma semana antes, na clínica em que ela foi, visitar o pai. Ele pega um pedaço dessa planta e cheira também, e os dois, digamos, têm um momento de prazer juntos, e ela logo se questiona se essa duplicidade, vamos dizer assim, do cheiro, tanto numa semana como na outra, seria um sinal do universo. Bom, não para por aí. À noite, ele vai lhe dar um presente, né? O ex-marido barra marido, né? Porque tem uma conexão emocional forte entre eles. Ele vai dar esse perfume e, de repente, quando ela sente o perfume, ele diz: é isso mesmo, era o mesmo cheiro da planta que ela tinha sentido nas duas ocasiões anteriores. Ele disse que realmente houve algo espantoso, ela não tinha manifestado antes, né, que ela gostava daquele cheiro daquela planta. Ele mesmo testou uma dezena de perfumes lá no Boticário, gostou desse, que era um perfume até, se eu não me engano, estava em falta ou estava raro ali. Uma condição especial fez com que ele selecionasse aquele cheiro, né, que correspondia à planta, né, que ela tinha sentido. E justamente ele já tinha comprado o perfume antes dele saber que ela gostava daquela planta e antes, portanto, daquele encontro deles naquele dia em que ele havia efetivamente cheirado aquela planta na natureza. Então, através desse cheiro, ela faz uma reflexão mais profunda sobre o significado do amor conectado com o universo de uma maneira mais ampla, né? Bom, próximo exemplo diz respeito a um conhecido meu, que disse ter uma conexão muito forte com o pai. Ele estava próximo à casa do pai, no centro da cidade, fazendo algumas coisas, e pensou: puxa, eu acho que vou visitar meu pai. Porém, em função do horário, ele não, ele decidiu por não visitar porque não ia dar tempo. No dia seguinte, ele fala com a mãe dele pelo telefone e ela diz
puxa, o seu pai, ele estava te esperando, ainda bem que você ligou. Aí ela diz, ele pergunta, né? Mas como assim? Quando foi isso? Ontem, eram 3 horas da tarde e ele estava aqui, chegou até abrir a porta e achou que você estava vindo. E justamente esse era o mesmo horário em que ele tinha tido a intenção de visitar o pai e efetivamente estava passando próximo à casa dele. Porém, era uma época em que não havia celular. Então, aí fica uma possibilidade de um contato telepático, né? A quarta e última situação é uma situação autobiográfica minha, não sei se eu já comentei aqui no canal, mas de qualquer maneira está presente no livro Ousadia na Psicanálise, num texto que eu escrevi sobre o tema do estranho, chamado Beetlejuice ou Gasparzinho, os fantasmas se divertem e os psicanalistas mais ainda. É uma situação em que eu acompanhei meu irmão a uma concessionária de automóveis aqui em São Paulo. Ele já tinha colocado o carro dele para vender, ele ia comprar um carro novo, e de repente ele diz que já havia um comprador interessado no carro dele. E ele pega e diz: Você quer ver quem é? Ele pega e me mostra o celular, o WhatsApp, e era nada mais, nada menos do que um conhecido meu que mora do outro lado da cidade, o Marcelo, que trabalha numa oficina de automóveis, que eu levo os meus carros, que eu gosto muito dessa oficina, tenho confiança neles, e de repente ele me mostra que era o Marcelo, que eu já conhecia, que me tratava muito bem, que estava querendo comprar o carro dele. Resultado, né? Eu liguei para o Marcelo, perguntei se era ele mesmo, ele disse que sim, que estava querendo comprar aquele Volkswagen Fox, e a partir da minha intervenção, apontando para essa, entre aspas, coincidência, ele compra o carro do meu irmão. Então, novamente, como milhões de pessoas que existem em São Paulo, acabam se conectando em função de algo que não está pré-determinado, e mais, porque ele teria a intenção de me mostrar a foto do Marcelo. Não teria nenhum motivo para ele fazer isso. Se ele não tivesse me mostrado a foto, eu jamais saberia que era o Marcelo. E aí, justamente quando eu olhei para o rosto do Marcelo, eu disse: pô, não pode ser. Eu conheço ele, é o Marcelo. Eu te passei o contato dele? Não. Você conhece ele? Como? Não pode ser, né? Essa situação, assim, de surpresa que aconteceu na situação com o meu amigo, envolvendo essa condição telepática, e também a minha amiga, principalmente na situação dela envolvendo os cheiros e o presente, o perfume como presente. Então, o que que eu quero dizer com isso, né, pessoal? Que faz muita diferença a forma como a gente encara a vida. Eu acho que o que se considera sincronicidade ou coincidência diz muito a respeito de nós, de como nós vivemos as nossas relações, o quanto a gente enxerga ou não janelas de oportunidade na vida para a gente pensar a coisa de uma maneira mais ampla. Então, é possível que muitas situações assim já tenham acontecido com vocês e vocês tenham descartado, eu mesmo talvez já tenha descartado no passado, situações que eu pude encarar como coincidência, e que se a gente não encara como coincidência ou como uma situação de potencial revelação de algo, ou como uma abertura para um campo de algo transformador, algo produtivo na vida, faz toda a diferença fazer isso. Então, diz respeito a uma forma da gente se conectar aí com a magia da vida. No meu entender, é uma forma de cura frente a uma ciência excessivamente materialista, cética e vazia, que não tem nada, no fundo, dentro dessa perspectiva, a nos oferecer do ponto de vista filosófico e emocional. Então, para mim, sim, a ciência, o que se caracteriza como ciência, não é tanto o objeto de estudo no sentido empírico, dessa forma como eu estou colocando, né, no sentido tradicional, senão a dimensão ético-filosófica e existencial que o saber proporciona para o ser humano. Então, se é algo que agrega a vida, é científico.
E é místico também, nesse sentido, pode haver uma comunhão entre a perspectiva mística, espiritual e a ciência. Se é algo que não agrega, no sentido de ver uma mera coincidência e não fazer nada com isso, para mim, eu não preciso desse tipo de ciência. Então, fica aqui a dica para uma reflexão sobre o que é ciência, o que é realidade, o que é ilusão, e o quanto a epidemia de depressão, ansiedade aí que nós enfrentamos hoje não é decorrente de uma forma estéril da gente encarar a realidade e as relações. Um grande abraço a vocês e quem quiser, compartilhe o vídeo, deixe aquele like e mande relatos de experiências anômalas aqui para a playlist O Estranho, para gaiatapsi23@gmail.com. Fica aberto para quem quiser dar entrevista direto ou quiser que eu leia ou conte as suas passagens envolvendo OVNIs, telepatia, sincronicidades, experiências de quase morte, viagens astrais, mediunidade e além. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.